A detetive Tina recebeu uma chamada de emergência de um museu da cidade. Alguém tinha roubado um exclusivo broche de escaravelho do Antigo Egito. Antes de mais nada, Tina verificou todas as câmeras de segurança. Isto foi o que ela encontrou. Você consegue identificar o ladrão observando estas duas imagens? Está vendo este cara aqui? Ele está segurando um copo destampado na primeira imagem, mas na segunda o copo está com tampa. Ele deve ter escondido o broche dentro do copo de papel. A detetive Tina correu para a cena do crime. Quando o broche sumiu, o sistema de segurança do museu trancou todos os visitantes dentro do prédio. Mas os guardas não encontraram o suspeito entre os visitantes. Como será que ele conseguiu escapar? Você já adivinhou? Olhe para o teto. Está vendo as pegadas nesta estátua? O ladrão subiu nesta escultura e fugiu pela janela do teto. Tina foi para a cobertura do prédio para buscar pistas. Você consegue ver alguma? O ladrão deixou o copo caído lá em cima. Tem um nome de uma cafeteria escrito nele: Café Incrível. A Tina pode visitar este lugar e dar uma olhada nas câmeras de segurança. A policial chegou à cafeteria, que ficava ali pertinho do museu. Infelizmente, eles não tinham câmera de segurança, então Tina interrogou os funcionários. Kelly, a atendente, disse: "Sinto muito, não conheço esse cara. Preciso voltar para o meu trabalho." Marcos, o gerente, disse: "Esse rosto parece familiar, mas não sei onde ouvi." E Felipe, o vigilante, disse: "Sinto muito, nunca ouvi. Pode confiar, sou ótimo em memorizar rostos." A Tina tinha certeza de que um deles havia mentido. Mas quem exatamente? A Kelly. Veja o iPad dela. Tem uma chamada perdida de seu namorado. Agora observe bem a foto do contato. É o nosso ladrão. Então a Kelly é cúmplice do crime. Tina disse para a Kelly: "Você terá que prestar esclarecimentos na delegacia." Mas Kelly saiu correndo pela porta dos fundos. Tina seguiu e acabou entrando em um porão escuro. Ela se perdeu lá dentro e encontrou estas 3 gaiolas. A primeira está em chamas. Há cubos de gelo gigantes na segunda gaiola. E a terceira está cheia de escorpiões venenosos. Tina precisa escolher uma delas para subir até a superfície. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Ela deve usar a gaiola com os cubos de gelo. A Tina pode sentir muito frio, mas ainda assim é mais seguro que as outras 2 opções. A polícia capturou a Kelly e a levou para a delegacia. Durante o interrogatório, a jovem disse 4 fatos para a Tina. Primeiro, o nome dele é Alex. Em segundo lugar, ele é meu ex-namorado. Não estamos mais juntos. Frequentamos o mesmo colégio e nos conhecemos nas aulas de história. E, para finalizar, não sei por que ele roubaria esse maldito broche. Uma dessas informações é mentira. Qual será? A última. Olhe a tatuagem da Kelly. É idêntica ao broche roubado. Sem dúvida, ela sabe alguma coisa sobre o objeto roubado. A Kelly acabou confessando que o ladrão deve estar escondido em um castelo abandonado fora da cidade. Tina foi para lá checar. Mas não há outra forma de chegar ao castelo sem ser por este labirinto. Qual destes caminhos levará a Tina à entrada do castelo? O primeiro caminho leva ao lago com crocodilos, o terceiro leva a lugar nenhum, e o quarto a levará de volta para o início. Então a Tina deve escolher o segundo caminho. Tina entrou no castelo e viu uma sala cheia de artefatos antigos. Ela avistou o ladrão na hora. E você, já o encontrou? Esta múmia está segurando um celular. Alex correu para o porão e a Tina o seguiu.
Infelizmente, a porta atrás dela se fechou e ela ficou presa. Ajude a policial a descobrir o código que abre a porta. Um calendário na porta diz: "O céu é um vazio infinito." O código é formado pela primeira letra das palavras e um número. OCE1VI. Na sala seguinte, Tina ficou presa em mais uma armadilha. Uma voz medonha explicou: "Se apertar o botão certo, deixarei você ir. Mas se escolher o errado, ficará aqui para sempre. Você tem apenas uma chance de escapar. Boa sorte." Qual dos botões abre a gaiola? Você conseguiu adivinhar? Ela deve escolher o botão preto. Esta imagem na parede é uma dica. O arco-íris contém todas as cores, menos a preta. A Tina saiu da gaiola e entrou em uma sala cheia de móveis antigos. Ela anotou 3 detalhes estranhos nessa sala logo de cara. E aí, quais são? Há livros dentro desta lareira em chamas, mas eles não se queimam. Observe esta pintura na parede. A Mona Lisa está piscando e o reflexo deste espelho não condiz com a sala. Tina encontrou Alex perto destes portões que levam a uma cidade antiga subterrânea. Ele explicou que o broche de escaravelho escondia uma chave secreta, mas há 4 fechaduras diferentes nos portões. A dupla tinha apenas uma chance de escolher a fechadura certa. Qual eles devem escolher? A 4ª fechadura tem uma abertura igualzinha ao formato da chave. Eles abriram os portões e entraram na cidade. O Alex tinha um mapa, então correu para encontrar os tesouros e deixou a Tina sozinha. Ela olhou ao redor e viu uma encruzilhada que apontava para o norte, oeste e leste. Tina não sabia para onde ir. De repente, ela viu uma moça. Os moradores dali sempre respondiam a verdade, mas eles respondem apenas a uma pergunta quando estão conversando com estranhos. O que a Tina deve perguntar para saber o caminho certo? Ela deve perguntar: se a direção certa não é a leste, é a oeste? Aqui está o porquê. Há 3 possíveis respostas. Sim, a oeste é a certa. Não, a direção certa é pelo leste. Nenhuma nem outra. Tina deve ir pelo norte. Ou a Tina pode perguntar o nome da moça e depois se apresentar. Assim elas não serão estranhas mais, e a policial poderá fazer quantas perguntas quiser. Tina foi pelo norte e finalmente encontrou a entrada para uma caverna com tesouros. Mas a porta tinha uma senha de acesso. Ajude a policial a descobrir a senha. Observe estes riscos na parede. Os números correspondem à soma dos pontos de interseção. Então ela precisa calcular a quantidade de pontos na última imagem. E tcharam! A senha de 4 dígitos está no papo. Dentro da caverna, Tina encontrou um dragão. Ele disse: "Vou deixar você entrar se conseguir resolver meu enigma. Sou muito quente, mas se você tirar minhas 2 primeiras letras, trarei uma sensação de refrescância. Quem sou eu?" Você já sabe o que é? A resposta certa é pimenta. Se tirarmos as 2 primeiras letras, teremos a palavra menta. Para encontrar os tesouros, a Tina precisa passar por este labirinto. Ela tem apenas 10 segundos para escolher o caminho certo. Ajude-a! Aqui está o caminho mais fácil. Tina encontrou 3 portas no centro do labirinto. Cada porta leva aos tesouros, mas cada caminho também esconde certo perigo. O primeiro caminho está cheio de gás venenoso.
Há milhares de rãs e insetos atrás da segunda porta. Eles rastejam pelo piso e paredes. E há um leão faminto escondido atrás da terceira porta. Qual dos caminhos a Tina deve escolher? O segundo. Rãs e insetos são nojentos, mas não oferecem perigo algum. Tina pegou os tesouros e foi para casa. No caminho, ela encontrou o Alex. Resolveu pregar uma peça nele e propôs um acordo. Se conseguir resolver meu enigma, lhe darei 100% dos tesouros. Mas se errar, você não ganhará nada e ainda vai preso. Aqui está o enigma. Mexa com apenas um palito para fazer a girafa se virar para uma direção diferente. O Alex não conseguiu resolver o enigma. E você, já sabe a resposta? Foi moleza, não? A empresa do Sr. Wilson estava com muitos problemas financeiros. Um dia, o homem chamou a polícia. Ele disse que alguém havia invadido seu escritório. Eles roubaram meu cofre com todo o dinheiro que eu tinha. Os policiais que vieram investigar perguntaram ao homem por que ele tinha certeza de que eram eles. Bem, meu cofre era muito pesado para uma só pessoa carregar. A polícia percebeu imediatamente que o Sr. Wilson estava mentindo. Como? Se o cofre fosse realmente tão pesado, teria deixado marcas no carpete. Depois que o banco foi assaltado, a polícia encontrou a maleta com dinheiro no parque. Estava largada entre os cactos. Os policiais prenderam 3 suspeitos. Não demorou muito para descobrir quem era o ladrão do banco. Você sabe quem é? É o homem da esquerda. Ele é o único com alguns arranhões que foram deixados pelos cactos. A polícia suspeitava que a Débora participava do contrabando de diamantes para fora e para dentro do país, mas eles não tinham nenhuma prova. É por isso que o detetive Oliveira estava seguindo a mulher, tentando encontrar algumas evidências. Certo dia, ele percebeu que ela entrou em uma casa, mas quando saiu, o detetive Oliveira percebeu que a Débora não tinha nenhum diamante consigo. Ela deve tê-los deixado na casa. Como ele chegou a essa conclusão? A Débora usava botas com saltos removíveis. Os diamantes estavam escondidos lá. Olhe para esta imagem com atenção e tente descobrir quem é a mãe do menino. A mulher à direita é definitivamente humana. Ela não consegue respirar debaixo d'água. Mas o menino não tem problemas com isso. Ele está sorrindo e parece relaxado. Além disso, ele tem guelras. Isso significa que a sereia é sua mãe. O detetive Oliveira estava escolhendo um anel de diamante para sua noiva quando um homem com uma máscara preta entrou correndo na joalheria. Ele fez todas as pessoas deitarem no chão e pegou as joias mais caras e o dinheiro. Depois disso, o detetive Oliveira viu o homem subir em uma motocicleta vermelha e sair em disparada. O policial saltou para dentro do carro e saiu em perseguição. Em um ponto, ele chegou em uma encruzilhada. Para onde ele deveria ir agora? De repente, Oliveira viu um carro vindo na direção oposta. Ele perguntou ao motorista se havia visto uma moto vermelha. Não, eu só vi um conversível prata e nada mais. Então, o detetive viu um carro cinza aparecer da esquerda. A mulher dentro dele disse que não tinha visto a moto vermelha, mas ela viu uma bicicleta amarela e um grupo de ciclistas. E o homem que apareceu na direita disse ao detetive Oliveira que só havia visto um caminhão azul grande. Onde está o ladrão? A motocicleta só pode estar dentro do caminhão azul. Um diamante único foi exibido em um famoso museu. Ele estava sempre vigiado e apenas pequenos grupos de 10 pessoas podiam entrar na sala para vê-lo. Depois que um desses grupos saiu, o alarme disparou. Os guardas entraram correndo na sala e encontraram um jovem. Eles o revistaram. Ele tinha apenas várias cédulas, um isqueiro, uma garrafa com refrigerante, uma câmera e um celular na bolsa. Os guardas tiveram que deixar o homem ir. Mas na manhã seguinte, foi anunciado que o diamante havia sido roubado. Como isso aconteceu?
O homem substituiu o diamante verdadeiro por um falso e escondeu o verdadeiro tesouro dentro da sua garrafa de refrigerante. O Sr. Raimundo Lopes, um rico empresário, precisava urgentemente do seu assistente, mas o cara estava de férias no interior. Era quarta-feira quando o Sr. Lopes enviou uma carta pedindo ao homem que viesse à cidade assim que pudesse. Agora já é domingo e nada do assistente dar as caras. Seu Raimundo decidiu ir conferir. Quando chegou, descobriu que o assistente estava bem e arrumando suas coisas. "Ah, Sr. Lopes, recebi sua carta ontem. Eu estava saindo em meia hora", exclamou ele. "Você está demitido. Não preciso de pessoas em quem não posso confiar. Você só queria mais dias de férias. Para mim, basta." Por que o Sr. Lopes concluiu isso? O calendário na mesa do assistente mostra que é segunda-feira, 4 de novembro, e não há entrega de correspondência aos domingos. Ele só pode estar mentindo. Alguém roubou um banco em uma grande cidade. Um detetive da polícia foi interrogar o principal suspeito, que disse: "Não me senti nada bem essa semana toda e não saio do meu apartamento há 3 dias. Eu nem precisei de comida, minha geladeira está cheia, pode conferir." E de fato, abriu a geladeira. Mas o detetive percebeu que o homem estava mentindo e o prendeu. Como ele descobriu isso? Em primeiro lugar, o pão na mesa parece fresco. Além disso, se o homem já estava em casa há 3 dias, sua geladeira não estaria tão cheia. Um especialista em arte pagou muito dinheiro em um leilão por uma pintura que não valia tudo isso. Ele sabia desse fato. Ele também era um homem honesto e não tinha intenções criminosas. Por que ele comprou o quadro? Embora a pintura não valesse nada, a moldura dela era uma bela e cara obra de arte. Depois de vários crimes terem sido cometidos na cidade, a polícia decidiu interrogar o principal suspeito. Ele morava no interior. Quando os policiais entraram na casa, não encontraram ninguém dentro. Eles vasculharam por tudo, incluindo o sótão, que estava uma bagunça. Então, decidiram esperar o dono da casa voltar. Um dos policiais foi comprar água. Quando voltou, disse aos demais colegas que não havia mais necessidade de esperar. Por quê? A janela do sótão estava fechada quando a polícia chegou e agora está aberta. O criminoso estava escondido no sótão e escapou pela janela. 2 pessoas estão perto do rio. Ambas querem chegar ao lado oposto, mas o barco pode levar apenas uma delas. E ainda assim, elas conseguem atravessar o rio. Como? Elas estavam em margens opostas. O detetive Oliveira foi ao parque almoçar ao ar livre no sol, mas sua atenção foi atraída por 3 homens correndo ao redor de uma fonte. Cada um deles gritava: "Ladrão! Pegue o ladrão!" O detetive ficou confuso. Quem era o verdadeiro ladrão? Por isso, ele continuou assistindo. Depois de algum tempo, a distância entre os homens diminuiu. O detetive percebeu imediatamente quem era o verdadeiro ladrão. Você consegue descobrir também? Se o terceiro homem fosse o ladrão, o segundo teria apenas que se virar para pegá-lo. O mesmo vale para o segundo homem, o que significa que o homem que estava correndo na frente é o criminoso. Como é possível colocar uma maçã inteira em uma garrafa de vidro sem cortar a fruta nem quebrar o vidro? Coloque uma garrafa sobre o galho de uma macieira na primavera. Aí, espere até que uma maçã cresça dentro dela. Saulo, um ladrão infame, voltou para casa uma noite. Apenas um dia antes, ele havia roubado algumas pinturas muito caras da casa do Sr. Sérgio. Ele estava na sala quando percebeu vários policiais se aproximando da sua casa. Saulo deu instruções à esposa e saiu pela porta dos fundos. Quando o policial bateu na porta, a esposa do Saulo lhes disse: "Meu marido está ausente há uma semana. Na verdade, ele deve voltar para casa hoje." Neste momento, Saulo entrou na casa. Ele abraçou a esposa como se não se vissem há muito tempo, mas os policiais não acreditaram neles. Por quê?
Olhe para o cachorro. Se seu dono estivesse ausente por uma semana, o cão estaria pulando, feliz e animado. Mas o animal viu Saulo há apenas alguns minutos e não está demonstrando muito entusiasmo. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Sem chance. Em 72 horas será noite novamente. O detetive Oliveira foi chamado até uma pequena cafeteria familiar. A dona contou a história dela. Fui até a cozinha por alguns minutos e quando voltei, vi que todo o dinheiro do caixa havia sido roubado. Naquela hora, havia apenas 3 clientes na cafeteria. Todas eram mulheres. Quando o detetive perguntou quem havia pegado o dinheiro, cada uma exclamou: "Foi ela!" A primeira mulher acrescentou: "A dona é minha amiga, como eu poderia fazer isso com ela?" A segunda mulher disse: "Eu estava olhando pela janela, tomando meu café, não vi nada." E a terceira mulher afirmou que nunca roubaria nada. Quem pegou o dinheiro? O detetive Oliveira descobriu rapidamente que o ladrão era a segunda mulher. Em primeiro lugar, as outras duas apontaram para ela. Em segundo lugar, ela alegou que a primeira mulher havia roubado o dinheiro. Mas se ela estava realmente olhando pela janela, como poderia saber disso? Durante um incêndio, um banco foi assaltado. O segurança disse à polícia que quis salvar um saco de dinheiro, mas ele teve que se agachar para amarrar a bota bem na frente da saída de emergência. Naquele momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando voltou a si, o dinheiro havia sumido. Por que o segurança foi preso? Todas as portas de emergência abrem para fora. Uma jovem tem o mesmo número de irmãos e irmãs, mas cada um de seus irmãos tem 2 vezes menos irmãos do que irmãs. Quantas irmãs e irmãos existem na família? Existem 4 meninas e 3 garotos na família. Certo dia, Jéssica foi dar um passeio na floresta, mas pegou o caminho errado e ficou presa na terra dos monstros. Vários orcs começaram a persegui-la e ela precisava se esconder em algum lugar. De repente, avistou alguns bons esconderijos. Ela precisa escolher entre 3 opções: uma pirâmide onde mora uma múmia furiosa, uma casa mal assombrada e um castelo de vampiro. Onde ela deve se esconder? A Jéssica deve escolher o castelo porque é dia e o vampiro estará dormindo. O João voltou de uma viagem de negócios de 2 dias. Quando entrou em casa, viu um policial. Ele afirmou ter vindo meia hora atrás porque havia um alarme tocando na casa. O João não acreditou nele e chamou a polícia. Por quê? Quando João estava dirigindo para sua casa, não havia nenhum outro carro do lado de fora. Se fosse realmente um policial, haveria outro carro estacionado nas proximidades. Isso significa que há um ladrão disfarçado na casa. 2 dias atrás, alguém invadiu a casa da Sra. Robinson e roubou suas joias caras que ela escondia em um lugar secreto que apenas algumas pessoas conheciam. Essas pessoas são Emily, sua amiga, Jairo, seu primo, e Alice, sua sobrinha. No dia seguinte, alguém deixou um bilhete na caixa de correio da Sra. Robinson. Dizia: foi D+1, L+1, J-1, K+1, Z-1. Quem roubou as joias? Foi a Emily. D+1 representa a letra que segue D, que é E. L+1 representa M. J-1 quer dizer a letra anterior, que é I. K+1 representa L. E Z-1 significa Y. O Jack trabalha em uma loja de chapéus. Um chapéu ali custa R$10. Um cliente gostou de um chapéu e quis comprá-lo. Ele entregou uma nota de R$20 para o Jack. Ele não tinha troco, então pediu a outra vendedora, a Maria, que fosse trocar a nota em uma loja próxima. A Maria voltou e trouxe 3 notas, uma de R$10 e 2 de 5. O Jack entregou o troco ao cliente.
Algum tempo depois, a vendedora de uma loja próxima, a Ellen, veio à chapelaria e disse que o dinheiro que a Maria lhe dera era falso e insistiu em receber o seu dinheiro de volta. O Jack teve que devolver o dinheiro a Ellen. Quanto dinheiro ele perdeu, incluindo o preço do chapéu? O Jack perdeu 20 reais. Ele deu 10 reais como troco e o chapéu custou 10 reais também. Você não precisa contar os 20 que ele devolveu a Ellen. Ele recebeu aquele dinheiro em primeiro lugar e depois o devolveu, o que significa perda zero aqui. Uma maçã vermelha custa R$1, uma verde custa R$2 e uma azul custa R$3. Quais maçãs e quantas delas o Jaime comprou se sabemos que ele gastou R$3 e usou apenas 2 notas? O Jaime comprou uma maçã verde e uma vermelha. Ele pagou 1 pela vermelha e 2 pela verde. Sim, ele poderia ter pego a azul e usado as mesmas 2 notas, mas você já viu maçãs azuis? O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou 3.000 na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. 2 amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem 2 da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas 2 cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram.
Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. A Ashley convidou alguns amigos e preparou um jantar delicioso. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que um de seus amigos não gostou da refeição. Quem foi? Foi o Chris. Ele secretamente compartilhou seu macarrão com o cachorro da Ashley. Existem 20 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto é o andar, mais pessoas moram lá. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Outro dia, a Maria estava remexendo no sótão de sua avó quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo combinar todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando ela voltou para a cidade, levou essas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e depois soldar novamente. Quanto custará a corrente? A Maria poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. No entanto, ela lhe pediu que quebrasse 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. A Estefânia ficou com fome e queria cozinhar um ovo por 2 minutos. Ela tinha uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 e uma de 5 minutos. Como ela pode cozinhar o ovo por apenas 2 minutos? Quando a água começar a ferver, ela deve girar as ampulhetas de 3 minutos e de 5 minutos. Quando a de 3 minutos se esgotar, ela precisa colocar o ovo na água fervente. Assim, ela terá 2 minutos restantes na ampulheta de 5. A Vitória e o Hélio estavam de férias. Um dia, a Vitória disse ao Hélio que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o Hélio voltou ao quarto para pegar sua carteira, a Vitória tinha saído. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela assentiu, mas o Hélio percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 copos e 2 porções de sorvete na mesa. O Tomás estava lavando uma janela no 24º andar de um prédio muito alto. De repente ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do 30º andar. Mas em 5 minutos ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher. Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. Os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro. Eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe, mas infelizmente não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela. Os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente. À noite, o Sandro não conseguiu dormir, pois teve uma ideia genial. Enquanto o irmão estava dormindo, ele pegou todas as economias e foi para um cassino. A sorte estava ao lado dele naquela noite, que conseguiu triplicar a quantia que tinha. De manhã, o Sandro pegou todo o dinheiro, colocou de volta na caixa e foi dormir. O Sérgio acordou, abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles. Ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso. Como o cara descobriu?
Dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite, mas agora só havia grandes. A Kelly estava a passeio em outra cidade, quando, de repente, se deparou com um castelo abandonado. A jovem entrou e desceu as escadas. Ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão. Então, olhou à sua volta e viu 3 túneis que poderiam levar para a saída. No primeiro havia um monstro enorme e faminto à espera dela. O segundo estava cheio de cobras. E o terceiro tinha um gás sonífero. Em 5 minutos, a Kelly já estava fora do castelo, correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima. Como ela conseguiu escapar? Ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta. Observe estes animais com atenção. O que há de errado nesta imagem? Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música. 2 irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As 2 tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira. Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mas 10 minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para Susana descrever seus filhos. Ela disse: todos são ruivos, menos 3. Todos são loiros, menos 3. Todos são morenos, menos 3. E todos têm cabelo rosa, menos 3. Quantos filhos a Susana tem? A resposta é 4. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no 2º andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez?
Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter, mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrará aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá? Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sara, para pedir ajuda. Esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sara a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e 3 outros blogueiros viajaram para um canyon assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover, e cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred disse que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred. Estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. 2 estudantes, a Beth e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Beth e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As 2 garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina, mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Beth para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Beth ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto o doce. A mãe do William tem 3 filhos, Fred, Pedro e...
O William? Horas. Ela não é a mãe dele? 2 mães e 2 filhas passaram o dia todo fazendo compras, mas elas só compraram 6 vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com 2 vestidos. Como isso é possível? Só 3 pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou 2 vestidos novos. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando, período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele. Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam, e uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa, que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria.
O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá pra ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu pra se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá pra ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente pra frente. Logo, se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá. Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu?
Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos. Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso, e a cidade não pode viver sem você. Você é um agente especial que está correndo em alta velocidade com um carro super caro em uma rodovia. Está infringindo todas as leis de trânsito, pois precisa chegar em casa antes que seja tarde demais. Furou o sinal vermelho. A polícia está no seu encalço e você acelera ainda mais. Finalmente chega em sua rua e vê que sua casa está pegando fogo. Aí corre lá para dentro. Há chamas por toda parte, mas dá para avistar 2 portas. Uma leva um cofre com documentos secretos de suma importância. E tem uma maleta com milhões de dólares atrás da segunda porta. Você tem pouquíssimo tempo para escolher o que vai salvar. Você pega a mala com dinheiro. Os cofres modernos são à prova de fogo, então os documentos secretos estão a salvo. Aí corre para fora da casa e espera o fogo acabar. Uma viatura de polícia para em frente. Antes, queriam prendê-lo por direção perigosa, mas não fazem isso. Por quê? Porque você é um agente especial, lembra? Agora está indo para o seu escritório, que fica dentro de uma base secreta fora da cidade. Encontra sua chefe e ela diz que o demitirá porque você falhou em sua última missão. Mas como vocês sempre tiveram um bom relacionamento, ela lhe permite escolher qualquer forma oficial de demissão. Consensual, justa causa, qualquer uma. O que você vai escolher para continuar na empresa o máximo de tempo possível? Diga que quer ser demitido quando chegar a idade de se aposentar. Mas à noite, sentado em casa, você se dá conta de que está cansado de trabalhar como agente especial. Por isso, resolve escolher um emprego mais calmo. Você sempre gostou de entalhes em madeira, então pesquisa na internet e vê que só há 2 fábricas de móveis na cidade. Aí, vai a uma entrevista na primeira empresa, mas vê que os móveis de lá são muito ruins. E o chefe parece infeliz. No dia seguinte, vai para outra fábrica. Ela tem móveis lindos e um chefe bacana. Agora é preciso escolher em qual das empresas trabalhará. Pense com cuidado. Claro, você deve escolher a segunda fábrica. Há móveis lindos e um chefe legal. Achou que a pergunta era uma pegadinha? Você vai para casa depois da entrevista e resolve visitar uma floricultura para comprar algumas flores. Então anda pela cidade e avista 2 lojas. A primeira parece bonita e estilosa. As paredes estão pintadas com lindas flores e tem uma placa de neon pendurada na entrada. Só que não tem janelas. A segunda loja é antiga. A pintura da porta está descascando e algumas janelas estão quebradas. Onde você comprará as flores? Escolha a segunda loja. A luz do sol passa pelas janelas e isso é necessário para que as plantas cresçam. Você entra na loja e vê 3 portas. A primeira tem um lobisomem pintado nela. Há uma foto de vampiro na segunda e uma pintura de homem com uma serra elétrica na terceira. Qual das portas escolher? Apenas uma delas oferece real perigo. Não pode haver lobisomem ali. A lua nem está cheia.
os vampiros têm medo da luz solar. E todas as janelas da loja estão bem abertas. Então, essas 2 salas são seguras. Você compra uma planta e vai embora. Ao chegar à praça da cidade, vê 7 pessoas. Elas parecem ser transeuntes comuns, mas sua sensação é de que há muitos suspeitos ali. Encontre todos. Aquele cara ali está lendo um jornal, só que ele está virado de cabeça para baixo. Isso significa que o homem está observando você secretamente. Esta garota está segurando um radiotransmissor com uma antena. E esta senhorinha de óculos escuros parece estar alimentando os pombos, mas seus óculos têm uma luzinha vermelha que fica piscando. Há uma câmera escondida ali. Você joga a planta no chão, sai correndo daquele lugar e se esconde em um beco. Na parede de um prédio de tijolos, vê vários pôsteres com garotas diferentes. Uma jovem chamada Tânia mora na Tanzânia. A Tina parece estar na Argentina. Mas onde está a Olivia? A resposta certa é Bolívia. Você entra em um ônibus e vai para sua casa secreta. Ninguém sabe sobre ela. Aí desce no seu ponto e sobe um morro. Há 3 pontes cruzando o rio, com 3 pessoas do outro lado. Uma delas quer capturá-lo. Mas quem? É esse cara aqui. Você já ouviu antes, lembra? É o que estava lendo o jornal. Você atravessa a ponte e finalmente chega em casa. Uma construção gigante e redonda. As salas redondas lá dentro também. Quando entra na sala de estar, encontra um espelho quebrado. A faxineira, o jardineiro e o cozinheiro deveriam ter ido à sua casa hoje. Ao serem interrogados, o cozinheiro diz que não esteve na casa hoje. O jardineiro falou que estava cortando flores lá fora. E a faxineira garantiu que estava varrendo os cantos de todos os cômodos do andar de cima e que não tinha quebrado espelho algum. Em qual deles acreditar? A faxineira diz que estava varrendo os cantos, mas a casa é redonda, não tem cantos lá. Mas fala sério, a mulher estava usando uma figura de linguagem. Ela estava mesmo limpando lá em cima. Mas tá vendo aquela panela na cozinha? Tem um vapor saindo dela. Isso significa que o cozinheiro foi até lá sim, e mentiu. Então só pode ter sido ele que quebrou o espelho. Você sai de casa e entra em um carro novo e veloz. E está dirigindo por uma estrada vazia em baixa velocidade quando se dá conta de que não tem pedal de freio. A estrada termina na beira de um penhasco. Você pode saltar para fora do veículo, mas não quer abandoná-lo. Por sorte, ainda tem um tempinho para pensar. Como desacelerar o automóvel? Ele continua se movendo porque seu pé está no acelerador. Então tire-o de lá. Assim a velocidade vai diminuir até o carro parar. Você sai dele e sente fome. Por isso entra em um restaurante onde há um serviço de buffet. E se aproxima de uma mesa onde há morangos, framboesas, bananas e maçãs. Mas algumas dessas frutas não estão frescas. Quais? Todas as bandejas de frutas estão quase vazias, mas há muitos morangos aqui. As pessoas não os pegaram, então eles provavelmente não estão muito bons. Depois de comer, você sai para dar uma volta na praia. E parece que 2 estranhos o estão seguindo. Então você aperta o passo. Finalmente consegue se esconder atrás de um barco grande e velho. Mesmo assim, os caras o encontram. Como eles conseguiram te ver? Você deixou pegadas na areia. Você resolve se esconder dentro de um prédio velho. Então coloca um óculos equipado com um gerador de imagem térmica e caminha entre os escombros. De repente, escuta barulhos estranhos, liga a lanterna e ilumina o pequeno hall de entrada. 3 zumbis estão caminhando em sua direção. Você está prestes a sair correndo, mas se dá conta de que não são zumbis de verdade. Como deu para perceber isso? Você tem um gerador de imagem térmica, lembra? Ele mostra que os corpos dos zumbis estão quentes, o que significa que são pessoas comuns. Os zumbis não produzem calor. Você sai do prédio antigo e avista 3 caminhos à sua frente. O primeiro leva a um pântano.
O segundo está coberto por carvão quente. E o terceiro está infestado de escorpiões venenosos. Qual caminho escolher? Você está usando calçados resistentes. Passar correndo sobre o carvão quente não vai machucar. Depois de todos esses acontecimentos estranhos, você volta para casa e vai dormir. É hora de checar o número de respostas certas e descobrir se poderia ser um bom agente especial. 0 a 4 pontos. Treino de mente e corpo. Isso é o que você precisa se quiser se tornar um bom agente. 5 a 8 pontos. Não se apresse para pedir uma missão secreta. Você ainda não terminou seus cursos de agente especial. Estude mais para se tornar um profissional de ponta. 9 a 12 pontos. Você certamente não conseguiria salvar o mundo, mas está apto a ajudar o seu vizinho. Com um pouco mais de esforço, aprenderá a trabalhar em missões secretas de escala global. 13 a 15 pontos. Você é um excelente agente. Todos esses problemas são fichinha. Você sempre conclui missões perigosas, mesmo aquelas que parecem ser impossíveis para os outros. Na segunda-feira, a Eva sofreu um acidente de carro e quebrou a perna com impacto. Mesmo assim, no dia seguinte, seu colega a viu andando de bicicleta e ela parecia perfeitamente bem. Como isso é possível? Veja, a garota que sofreu o acidente de carro tem uma tatuagem no tornozelo. A garota da bicicleta, não. Ela é irmã gêmea da Eva. O Hélio é estudante e mora sozinho no seu quarto do alojamento da faculdade. Numa sexta-feira à noite, houve uma festa e todos do campus foram convidados. No meio da festa, o Caio encontrou o Hélio envenenado no quarto dele. Um detetive chegou para a investigação. Os 3 principais suspeitos eram a Amélia, a Gisele e o Max. Todos negaram que entraram no quarto do Hélio. Quem é o culpado? Deve ser a Gisele. Olhe para a cama, tem um brinco. E ela está usando apenas um, que parece ser do mesmo par. Parece que a garota esteve no quarto. 3. A Ana ficou na escola depois da aula para terminar um projeto com seus colegas. Ela saiu para comprar um lanche na máquina de venda automática e, quando voltou, descobriu que sua carteira havia sido roubada. Então, fez uma denúncia para a polícia. Os alunos negaram ter roubado qualquer coisa. O detetive olhou cuidadosamente para eles e descobriu quem mentiu. E você, já sabe? A Ana. Ela foi comprar comida, o que significa que estava com a carteira e ninguém teria como roubá-la. 4. A Geórgia era uma mulher rica e estava se divertindo em um clube. No meio da festa, sentiu alguém roubando seu colar de diamantes de R$1 milhão. Mas a pessoa desapareceu imediatamente. Ela instruiu o segurança a não deixar ninguém sair e chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o segurança disse que não deixou ninguém sair, mas viu um homem escapando escondido pela porta dos fundos. O segurança foi preso. Por quê? Veja, há um cadeado enorme na porta dos fundos. Ninguém conseguiria sair por aquela porta, então o cara mentiu. 5. A Bárbara morava com seu filho, o Roberto, que era estudante universitário. Ela trabalhava todos os dias e não sabia que o rapaz estava matando aula. Em uma manhã de dezembro, como sempre, ela saiu para trabalhar. Quando voltou, percebeu que o filho não foi para a faculdade, mas sabia que ele tinha aula naquele dia. Como ela descobriu? Naquela noite, nevou. Quando a Bárbara saiu para o trabalho, o carro do Roberto estava coberto de neve. E, quando voltou, ainda estava. Se o Roberto tivesse ido para a faculdade, teria limpado o carro, ou pelo menos o para-brisa. 6. A Gisele estava caminhando na floresta e, à noite, quis voltar para casa. Havia um caminho que a levaria até lá, mas ela pegou o outro, que levava até a cabana da bruxa, que estava com um neto de hóspede. Eles receberam a garota, mas dessa vez foi ela que inventou um enigma. Se eles não resolvessem, teriam que dar o gato para a Gisele. Tenho 2 colegas gêmeas idênticas. A Inês nasceu em 2003, mas a Beth nasceu em 2004. Como isso é possível? Elas são gêmeas e nasceram na noite de Ano Novo. A Inês nasceu pouco antes da meia-noite e a Beth logo depois da virada. 7. Você sabe dizer qual desses homens tem uma esposa rica?
O da esquerda nem mesmo tem aliança, então eu diria que é o da direita. 8. Ok, agora olhe para esses dois. Quem você acha que tem cachorro? É o cara da esquerda. Veja, os sapatos dele estão mastigados. Deve ser arte do cão. 9. A Karen e a Juliette estão indo para casa de uma amiga para trabalhar em um projeto em grupo. Pelo menos foi o que disseram aos pais. Na verdade, uma delas vai encontrar com um namorado secreto. Sabe dizer qual? É a Karen. Ela está muito arrumada para ir a uma reunião de estudos. E normalmente, ninguém passa batom vermelho para ir fazer um projeto em grupo. 10. A Amanda passou o verão inteiro no interior, na casa dos avós. Finalmente ela voltou para a cidade. E 2 dos seus melhores amigos foram à estação de trem para encontrá-la. Você sabe dizer qual dos caras está secretamente apaixonado por ela? Bem, considerando que o da esquerda tem flores e doces, eu diria que ele provavelmente gosta dela. 11. A Sandra e a Luísa foram mal na prova de história. A mãe delas as colocou de castigo e as fez estudar durante todo o fim de semana. Ela ocasionalmente ia até o quarto para ver como elas estavam. Então ela entrou novamente. Você sabe dizer qual adolescente não estava estudando? É a Sandra, que está segurando o livro de cabeça para baixo. Ela provavelmente o pegou quando viu a mãe entrar e fingiu que estava estudando. 12. Olhe para esses caras fazendo algumas tarefas domésticas. Quem não é muito inteligente? É o da direita. Está chovendo e ele está regando as flores. 13. A Ruth é professora de matemática. Ela recolheu a lição de casa dos alunos, mandou que eles fizessem um teste de computador e começou a dar notas para as tarefas durante a aula. Mas encontrou 2 folhas muito semelhantes e percebeu que um dos alunos copiou o trabalho do outro. Aqui estão os estudantes, o André e o Júlio. Você sabe dizer qual deles copiou? O André. As mãos dele estão cobertas de tinta fresca, o que significa que ele provavelmente acabou de fazer a lição pouco antes da aula. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo, e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte, a Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou. E, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. 16. Uma rica escritora famosa morava sozinha em uma mansão e nunca saía. As únicas pessoas que ela via eram o cozinheiro, o jardineiro e o faxineiro. Certa manhã, antes do café, o faxineiro a encontrou envenenada no quarto e chamou a polícia. Os 3 eram suspeitos. O cozinheiro estava assistindo a um canal de culinária no YouTube. O faxineiro disse que acabou de chegar para começar o trabalho quando encontrou a escritora. E o jardineiro falou que estava no jardim plantando algumas flores. Quem envenenou a mulher? Deve ser o cozinheiro. Isso aconteceu um pouco antes do café da manhã e ele não estava preparando nada. O cara sabia que o café da manhã não seria necessário naquela manhã. 17. Eram as férias de verão e os amigos de Mariana a convidaram para ir acampar. Ela não gostava muito de acampar,
mas não queria admitir que preferia ficar em casa e ver TV. Então, diz que seus pais a convidaram para ir para a Grécia, mas na verdade ficou em casa maratonando programas de TV. A família dela lhe enviou uma foto das férias. A garota fez um Photoshop nela e a mandou para os amigos. Quando um deles viu a imagem, percebeu que a Mariana não estava na Grécia. Como? A Mariana fez um Photoshop nela mesma, mas o cara notou que todos na foto, exceto ela, tinham sombra. 18. O Luiz trabalha em um posto de gasolina no subúrbio da cidade. Era um lugar calmo e quieto. Um dia, havia apenas 3 clientes. O primeiro pediu algo para beber. O segundo, algumas barras de chocolate. E o terceiro pegou apenas a gasolina. Um deles era um criminoso e o Luiz o denunciou para a polícia. Quem é o cara e como ele descobriu? O segundo homem pagou com uma nota de R$25. Essa nota não existe, o que significa que estava imprimindo dinheiro. 19. Era o dia 17 de setembro e a Júlia finalmente iria passar as férias na Espanha. Como ela morava sozinha, mandou todas as plantas e seu gato para casa de uma amiga e voltou para casa no dia 27 de setembro. Assim que entrou, percebeu que alguém esteve ali enquanto ela estava fora. Como a garota descobriu? A Júlia morava sozinha, mas veja, há um calendário destacável pendurado na parede. Quando ela saiu, era 17 de setembro, mas agora mostra 27 de setembro. 20. Essa história aconteceu há alguns séculos. O Henrique e a Carolina estavam namorando, mas as famílias eram contra. Um dia, a família da Carolina decidiu levá-la para outra cidade, mas não disse qual. O casal sabia que era uma das 2 grandes cidades próximas, Paris, que ficava à esquerda, ou Berlim, à direita. Eles combinaram que a garota jogaria para fora o lenço quando o trem partisse e o Henrique a encontraria onde quer que ela estivesse. Então, foi aqui que o rapaz encontrou o lenço. Para onde foi o trem? Se você arremessar alguma coisa de um trem em movimento, ele voará na direção oposta. O Henrique encontrou o lenço na parte direita da estação, o que significa que o trem seguiu para a esquerda, para Paris. Spoiler! Alguns meses depois, ele encontrou a Carolina lá, e eles viveram felizes para sempre. O detetive James Anderson parou um homem que estava saindo de uma loja de roupas. O assistente de vendas afirma que você roubou algumas luvas caras. Essas luvas são minhas, eu as tenho há anos. Mas o detetive entendeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como? O homem não poderia usar essas luvas, as 2 são para a mesma mão. Um telefonema acordou o detetive Anderson no início da manhã. Minha casa foi assaltada, gritou o Sr. Harrison. Quando James chegou na casa do homem, ouviu a seguinte história. Enquanto eu estava viajando a negócios, meu vizinho Adam cuidava da minha casa. Foi quando Adam decidiu interferir. Ouvi um barulho vindo da casa do Sr. Harrison ontem. Fui até a janela para verificar se estava tudo bem. Estava muito frio e a janela estava completamente congelada. Respirei no vidro para descongelar um pouco e vi que dentro estava uma bagunça geral. Liguei imediatamente para o Sr. Harrison. E agora, disse o detetive Anderson, diga-nos onde estão as coisas que você roubou do seu vizinho. Como James entendeu que o Adam era o culpado? As janelas congelam por dentro, não por fora. A esposa de um homem rico desapareceu do hotel onde ela estava hospedada. O detetive Anderson teve que informar e questionar seu marido. Ele encontrou o homem em sua própria ilha. Eu estou aqui há 2 meses. Pedi à minha família e funcionários para não virem me distrair. Estou escrevendo um livro. E nas últimas semanas tenho trabalhado desde manhã cedo até tarde da noite. Eu nem saí dessa cabana. O Sr. Anderson entendeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como? Há apenas um caderno grosso e uma caneta na mesa do homem. Se ele tivesse escrito tanto quanto afirmava, a tinta teria acabado há muito tempo. O Sr. Dylan vendia vasos lindos e raros.
Havia dezenas deles nas prateleiras da sua loja. Um dia, o homem chamou a polícia. Quando chegaram, o proprietário estava com a cabeça enfaixada. A loja dele estava uma bagunça. Esses caras correram para minha loja e pegaram o dinheiro e os vasos mais caros. Então, eles bateram na minha cabeça e eu apaguei. O detetive Anderson entendeu imediatamente que o Sr. Dylan estava mentindo para conseguir o dinheiro do seguro. Como ele descobriu isso? Embora a maioria dos vasos esteja no chão, eles nem mesmo estão rachados. Mas se os vasos tivessem caído das prateleiras durante o roubo, teriam se espatifado. A Jane chamou a polícia. Eu estava atravessando a rua quando um carro quase me atropelou. Caí e bati com a cabeça. Quando os policiais chegaram ao local do acidente, a Jane mostrou o carro que, como ela pensava, quase a atropelou. O motorista chegou naquele momento. Ele negou ter feito isso. O detetive Anderson pediu a Jane que se acalmasse. Realmente, esse não era o carro que eles precisavam procurar. Como ele descobriu isso? Estava chovendo quando a Jane estava atravessando a rua, mas há um ponto seco embaixo do carro do homem. Isso significa que estava ali há bastante tempo e não poderia ter atingido a Jane. Preste atenção nestas duas blogueiras. Como você pode ver, ambas parecem ser bastante populares. Elas também têm a mesma quantidade de curtidas, mas há algo errado com uma delas. Ela deve estar escondendo algo. O que é? A garota da direita provavelmente está tentando economizar dinheiro no momento. O logotipo na bolsa dela se parece com o da Chanel, mas está escrito Gucci embaixo. O detetive Anderson estava em um trem. Ele tinha companheiros de viagem excelentes. Eles estavam conversando e rindo quando o trem entrou em um túnel. Tudo foi mergulhado na escuridão por vários minutos. Quando o trem saiu do túnel, uma das passageiras, a Elsa, exclamou: "Meu broche de diamantes! Ele desapareceu!" Todos começaram a falar nervosamente, olhando uns para os outros. Foi quando Anderson disse calmamente: "Eu sei quem pegou o broche, eu vi." Como ele poderia ter visto isso? Um dos viajantes tinha um relógio com ponteiros luminosos, e quando esse cara moveu a mão para pegar o broche, o detetive percebeu. Era um dia muito quente quando Larry fez uma aposta com seus amigos. O cara disse a eles que a água produzida por diferentes empresas também tem um gosto diferente. Naquele momento, eles estavam relaxando no jardim de um dos amigos do Larry, bebendo água e limonada. "Você pode me vendar, vou tomar um gole de 2 garrafas de água, a que temos na mesa e a que você vai trazer da cozinha. Percebi que é de outra marca, aposto que vou conseguir dizer qual é qual." Então, ele fez exatamente isso. Seus amigos estavam prontos para dar ao Larry o dinheiro que ele havia ganhado, mas o detetive Anderson, sim, ele estava lá também, e interrompeu. "Você estava trapaceando", disse ele. "Por que ele pensa assim?" Era um dia extremamente quente. Não admira que a água que ficou do lado de fora por várias horas fosse muito mais quente do que a trazida da cozinha. A Raquel chamou a polícia de manhã cedo. Quando chegaram, ela contou sua história aos policiais. "Trabalho em um museu. Ontem levei para casa vários livros antigos. Queria fazer uma pesquisa. Mas então aconteceu um apagão. Acendi algumas velas e continuei meu trabalho. De repente, ouvi a campainha. Quando abri a porta, alguém com uma máscara preta me bateu na cabeça. Quando recobrei meus sentidos, os livros tinham sumido." O detetive Anderson prendeu a mulher por denúncias incorretas. Por quê? Se tivesse ocorrido um apagão, a campainha não teria funcionado. O detetive Anderson caminhava ao longo do rio quando ouviu alguém gritando. Era uma jovem, ela estava se afogando. James imediatamente deixou seus sapatos e mochila no chão e mergulhou na água. Felizmente, ele chegou a tempo. Quando o detetive estava puxando a mulher para fora do rio, viu um transeunte parado ao lado das suas coisas. "Infelizmente, eu não sei nadar, mas eu cuidei das suas coisas", disse o homem. "Então por que você vasculhou minha mochila?", perguntou James. Como ele entendeu que alguém tinha aberto sua mochila?
Quando largou a mochila no chão, o zíper estava do lado esquerdo, mas agora está à direita. O detetive Anderson descobriu que um contrabandista estava saindo do país pelo maior aeroporto da cidade. Ele chegou lá e deteve 3 suspeitos. Olhe para eles e tente descobrir quem é o contrabandista. É o terceiro passageiro. Sua mala está cheia de coisas completamente aleatórias, sapatos femininos, alguns tapetes, jeans velhos e sujos, uma peruca. Além disso, quando fechada, a mala parece muito maior do que quando está aberta. José, amigo do detetive Anderson, machucou o joelho enquanto jogava frisbee. O médico permitiu que ele ficasse em casa, mas de forma alguma ele deveria se levantar da cama. O Anderson também estava lá e prometeu ao médico que cuidaria do amigo. Porém, em determinado momento, ele teve que sair por várias horas. Ele pediu à sua irmã Sarah que cuidasse do José. Quando James voltou, a Sarah lhe disse que o José havia seguido as instruções e dormido o dia todo. Mas quando entrou no quarto do amigo, ele imediatamente percebeu que o homem havia se levantado. Como ele descobriu isso? O José mudou a lâmpada de cabeceira da escrivaninha para a mesinha de cabeceira e a ligou. A irmã do detetive Anderson, a Sarah, era casada com Miguel, um ciclista profissional. Numa manhã de sábado, James foi visitá-los e percebeu que todos estavam extremamente nervosos. Acontece que o Miguel teria um torneio de ciclismo desafiador. Eu prometo que vou trazer o buquê que eles dão ao vencedor, disse o Miguel a Sarah. 4 horas depois, ele realmente voltou com lindas flores, mas o James percebeu imediatamente que o Miguel não havia vencido o torneio. Como? As flores eram do jardim da Sarah. O detetive Anderson estava dirigindo por uma estrada perigosa na montanha. De repente, ele pisou no freio. Ele viu um homem sentado na beira da estrada chorando. O homem perdeu o controle do carro, acabou saindo da estrada e sendo atirado pela janela. No momento, seu veículo muito caro não tinha conserto. Você poderia ser minha testemunha enquanto preparo os documentos para minha seguradora? O James concordou, mas pediu ao homem que lhe mostrasse o que havia dentro do carro. O homem tirou a chave do bolso e destrancou o veículo danificado. Não vou participar dessa fraude, disse o detetive Anderson. Por que ele achou que o homem estava mentindo? Se o homem tivesse sido jogado para fora do carro, a chave ainda estaria na ignição. A Ana, amiga do detetive Anderson, ligou para ele e pediu que ele a visitasse. Ela disse que tinha a ver com seu marido, Martinho. Ele me disse que precisava fazer uma viagem de negócios para as montanhas. Ele realmente não queria ir para lá porque odeia o frio. Mas ele tinha que ir, então colocou muitas roupas quentes na mala e saiu. Quando Martinho chegou lá, me enviou uma foto de seu quarto de hotel. Sinto que tem algo de errado com essa imagem, mas o que exatamente? Com uma rápida olhada na foto, o detetive percebeu que o Martinho havia de fato mentido para a esposa. Como ele descobriu isso? Dá para ver palmeiras da janela. Essas árvores não crescem em climas frios.